Olá, tudo bem? Antes de mais nada, eu quero agradecer a todos vocês que estão participando do primeiro seminário online de jogos e gamificação. Eu acredito que esse evento veio só para engrandecer a todos, com vários palestrantes, com vários conhecimentos, cada um na sua área. E isso é muito bom, porque é um evento diferente, é um evento inovador, está na sua primeira edição. E eu acredito que se vocês entenderam, se vocês participaram, se anotaram tudo que foi falado, os insights, as ideias e colocarem em prática, muita coisa vai mudar a partir de agora na vida de vocês. Então eu quero agradecer a todos os organizadores pela oportunidade de estar aqui com vocês, realizando uma palestra e também vivenciando tudo isso que vocês estão vivenciando nesse grande evento. Então, bora lá. Primeiro eu vou me apresentar e depois eu vou falar sobre qual será o nosso tema dessa palestra. Eu sou o Kleber Júnior, eu sou formado em Educação Física, também formado em Pedagogia, eu sou de Uruguaiana, no Rio Grande do Sul. Eu comecei o curso de graduação em Educação Física em 2004 e aí me formei o dia 15 de dezembro de 2007. E aí, já no dia 28 de março de 2008, eu fui para Curitiba, no Paraná, onde eu fiz a minha especialização em Educação Física Escolar. Depois dali eu fui para um mestrado em Ensino na Unespar, que é a Universidade Estadual do Paraná, e ao qual eu concluí o mestrado em agosto de 2015, mestrado em Ensino. E desde a minha graduação, lá de 2004 para cá, eu sempre fui envolvido com os jogos eletrônicos. Para ser mais preciso, desde quando eu era pequeno, eu tinha meu videogame, o Atari, depois eu fui para o Super Nintendo, para o PlayStation 1, e foi indo o 2, o 3, o Nintendo Wii, o Xbox. Então eu vivenciei toda essa evolução assim dos games, desde o Atari até agora o Xbox, saindo dos videogames de sedentários e entrando nos videogames de movimento corporal. Mas só que eu gostava muito de artes marciais, né? Então eu fazia taekwondo e eu sou faixa preta de taekwondo. E aí na época eu pensei, para eu ser alguém legal aqui na minha cidade, lá no interior do Rio Grande do Sul, além de eu ser o faixa preta de taekwondo, de ter participado de campeonatos, de já ter dado aula na academia, ser um instrutor na própria academia, eu quero um algo a mais, então eu vou fazer faculdade de Educação Física. Fui. No primeiro semestre, eu descobri a disciplina de recreação e aí nunca mais saí da disciplina de recreação. Então, eu vivenciei todas as áreas possíveis aí na recreação, quase todas, né? Eu nunca trabalhei em recreação em acampamentos nos Estados Unidos e também nunca trabalhei em recreação em navio. As outras áreas de recreação eu já trabalhei. Então, qual que foi, assim, a ideia de entrar para os jogos eletrônicos? Primeiro, em 2013, eu desenvolvi um conceito chamado Jogos e Brincadeiras Contemporâneas, que é brincar e jogar com tecnologias. Então, para vocês terem uma ideia, desde lá 2004, quando eu comecei com recreação, eu vivenciei várias áreas. Em 2012, eu montei a minha empresa de recreação chamada Clube dos Recreadores, que nós temos um canal no YouTube, grupos no WhatsApp, grupos no Telegram, uma loja virtual, uma marca de roupa, o Instagram e grupos de estudos. Nós temos também uma editora na área de recreação, cursos online na área de recreação. Então tem bastante coisa que envolve a área de recreação. E aí em 2011 eu comecei a dar aula na faculdade e comecei a estudar um pouco sobre jogos eletrônicos. E aí recebi um convite para ministrar um curso em Tramandaí, no Rio Grande do Sul. Em 2011 eu morava em Curitiba, então eu fui para o Rio Grande do Sul e ministrei um curso de Educação Física e Tecnologias. E a partir daí eu comecei a estudar as tecnologias, os jogos. E em 2013, como eu falei para vocês, eu escrevi um livro e desenvolvi um conceito chamado Jogos e Brincadeiras Contemporâneos, que seria uma nova classificação de jogos e brincadeiras, uma nova classificação de jogar e brincar. E aí, esse conceito, ele se divide em dois. O primeiro é a gente utilizar os jogos eletrônicos, pode ser tablet, celular, videogame, para o ensino. Então, a gente ensinar algo por meio desses recursos tecnológicos. E a segunda parte, por eu ser da educação física, é motivar as crianças para a prática, para eles vivenciarem aqueles jogos, aquelas brincadeiras online, eletrônicas, na prática.
Então, em 2013, eu começo a construo, na verdade, né, esse conceito de jogos e brincadeiras contemporâneas, mas começo a disseminar ele dentro da área, dentro da educação física, dentro da recreação, dentro da pedagogia. Eu, por muito tempo, dei aula na graduação em pedagogia. Então, lá na graduação em pedagogia, eu já trabalhava os recursos tecnológicos para ação docente, tecnologia na educação, trabalhando com gamificação, com jogos online, com ensino à distância, tudo que envolve essas questões. E a partir daí, eu tenho ramificado essa informação para várias áreas de conhecimento. Então, empresas, negócios, marketing, fui convidado para ministrar em vários cursos na área da recreação, da educação física, da educação, e tenho disseminado, então, esse conceito e esse brincar e jogar com tecnologias envolvendo as atividades recreativas. Então, hoje, a nossa palestra aqui no Seminário Online de Jogos e Gamificação é Entrando no Jogo, o que a maioria dos adultos não entende sobre os games. Esse é o título da nossa palestra aqui. E eu vou perpassar aí por 3 pontos sobre essa temática. O primeiro deles é o que diz respeito à geração. O segundo é sobre interatividade. E o terceiro deles é sobre aprendizagem. Então, para começar a nossa palestra, eu quero abordar com vocês algo. As atividades recreativas, elas geralmente são associadas às crianças. A recreação ela é associada diretamente à criança. Mas só que a recreação não é só para a criança. A recreação é para todas as idades, para todas as faixas etárias. E, inclusive, a recreação, às vezes, ela é associada para a festa de aniversário. Mas ela não é só para a festa de aniversário. Ela é para todas as áreas que podem se atuar com pessoas. Então, festa de aniversário, casamento, empresas, colônia de férias, acampamento, igreja e uma infinidade de universos possíveis para se trabalhar com recreação. Quando eu falo que a maioria dos adultos não entendem sobre games, o que eu estou querendo falar com isso? Boa parte dessa palestra está embasada no livro Não Me Atrapalhe Mãe, que eu estou aprendendo, do Mark Prensky, publicado pela editora Forte em 2010. E por meio do conceito e desenvolvimento do Mark Prensky, eu trago experiências práticas, experiências empíricas e o que eu já venho desenvolvendo para embasar na prática a atual sociedade que a gente vive enquanto jogos eletrônicos, a recreação online e os pais de hoje. Para vocês terem uma ideia, há uma grande diferença de eu criança em 1984, que foi quando eu nasci, e por exemplo do meu pai criança. Hoje eu tenho uma filha de 4 anos, então é uma diferença gigantesca do meu pai criança, de eu criança e da minha filha criança. Tem muitas pessoas que falam hoje sobre as tecnologias, né? O senso comum fala assim, não é legal, não pode fazer, as crianças ficam muito tempo usando as tecnologias, no meu tempo não era assim, no meu tempo eu brincava na rua. E é uma verdade, não deixa de ser uma verdade. Só que o que as pessoas não entendem, né, é que a criança antiga é diferente da criança de hoje. Os meus avós, que hoje não são vivos, né? Eles já faleceram. As brincadeiras dos meus avós eram totalmente diferentes do que a da minha filha hoje. Por quê? Primeiro, não tinha internet na época deles, não tinha celulares na época deles. Então essas tecnologias que propicionnam hoje um brincar diferente, antigamente não existiam. Então eles podem trazer essa ideia de que as brincadeiras de hoje não são muito boas, porque na minha época eu brincava de tal forma. E o que eu quero dizer com isso? É que esses jogos eletrônicos que nós temos hoje são brincadeiras sim, são brincadeiras com uma nova roupagem. Por exemplo, um peão que a gente jogava. Eu joguei peão, enrolava a cordinha, jogava, ele ficava girando, tinha que bater um no outro, tirar do círculo. Esse era o peão que a gente jogava. Recentemente, já está até ultrapassado, né, por conta das tecnologias que elas avançam muito rápido, mas fizeram um jogo chamado Beyblade, que é basicamente um peão tecnológico. A ideia é a mesma. Então, só para vocês entenderem que parte daí
os adultos de hoje não entenderem sobre games, acharem que não é interessante. Por quê? Porque eles têm uma vivência e uma experiência diferente. Os jogos que, por exemplo, os meus pais e os meus avós jogavam, quem que lembra daquele Aquaplay? Que era um brinquedinho de plástico que tinha água e tinha uns anéis, a gente apertava 2 botões e os anéis tinham que subir e encaixar num lugarzinho. Ou eram umas bolinhas que tinham que entrar na cesta de basquete. Esse era o Aquaplay. Só apertava os 2 botões, né, para as argolinhas subirem e tinha que colocar todas as argolinhas no mesmo lugar. Ou encaixar a bolinha na cesta de basquete. Então essa era a realidade, era a vivência e era a experiência que os meus avós e os meus pais tinham com esses jogos. Eu também joguei esse joguinho do Aquaplay. Eu até já procurei para ver se eu acho, para dar para minha filha jogar, para ver o que ela acha, qual que é a experiência dela com o Aquaplay. Então, às vezes, eles pensam com essa cabeça lá atrás, achando que os jogos, os games eram dessa forma, eram minigames. Lembra os minigames do Tetris? Que o fundo tinha uma cor meio a cinza e as pecinhas eram pretas, que delas iam encaixando. Esse era um minigame. Então, os jogos de hoje são totalmente diferentes dos jogos antigos. Essa é uma relação para a gente pensar, porque tanto os mais velhos acreditam que as brincadeiras de hoje não são brincadeiras só pelo fato de antigamente eles não brincarem. Da mesma forma, eles não conhecem os jogos, os games de hoje. Pelo mesmo fato de, nas antigas, quando eles eram mais novos, eles não tiveram essa vivência. E agora sim, um outro exemplo é enquanto introdução para a gente chegar nos 3 pontos específicos dessa palestra. Há muito tempo atrás, os meus avós, eles tiveram uma experiência chamada rádio. A rádio a gente colocava na cozinha e ficava ali escutando a rádio, escutando as novelas. E as novelas, quando tinha trovão, por exemplo, pegavam uma placa de raio-x e balançavam. Quando era chuva, pegavam umas pedrinhas ou arroz, colocavam dentro do negócio e virava assim, ó, fazia barulho de chuva. Então essa era eles ficavam na expectativa, ouvindo a rádio, imaginando como que seriam as coisas. E aí, a rádio teve uma notícia que viria à televisão. Muitas pessoas pensaram, cara, a rádio vai terminar, porque veio a televisão trazendo um novo tipo de experiência para as pessoas. E aí, muitas pessoas talvez acharam que era uma febre a televisão, que ela ia vir e logo ia acabar. Outros pensaram, vai vir a televisão e a rádio vai acabar, então eu não vou mais ficar na rádio, eu vou sair, vou mudar de emprego. E um outro pessoal pensou assim, já que a televisão vai vir e nós temos a rádio, o que a gente pode fazer para utilizar os dois? Aí veio a televisão e a rádio não acabou. A rádio, tem algumas rádios que foram para a televisão. O Pânico era uma rádio que foi para a televisão, algumas e várias rádios foram para a internet. E aí quando começou a televisão, as pessoas, né, se surpreenderam com o YouTube. Opa, vem o YouTube aí. E agora? YouTube vem para gerar uma nova experiência. E aí pensa na televisão. Eu assistia Liga da Justiça. Então em casa tinha um sofá, eu sentava no chão e me encostava no sofá e para assistir a Liga da Justiça. Colocava umas almofadas, ficava bem confortável. E aí eu assistia a Liga da Justiça, na hora do intervalo eu ia pro banheiro, ia lá, fazia o meu número 1 no banheiro e voltava, ficava ali apreensivo até voltar, né, do intervalo. Ou quando eu estava com vontade de ir no banheiro e ainda não acabava aquele episódio, eu ficava, não dava um intervalo, eu ficava ali com vontade de ir no banheiro e aí, o intervalo, daí eu ia lá correndo e ia no banheiro e voltava. Então, se a minha mãe quisesse conversar comigo, eu falava, mãe, espera um intervalo. Daí eu ficava ali assistindo a televisão, na hora do intervalo eu conversava com a minha mãe. Então quando vem o YouTube, essa relação, ela termina. Por que essa relação termina? Porque o YouTube tu pode pausar o vídeo a hora que tu quiser, tu pode voltar, tu pode avançar. Eu assistia um episódio da Liga da Justiça e eu tinha que assistir o próximo só no outro dia. No YouTube não, eu posso assistir quantos eu quiser, eu posso repetir ele se eu quiser. Então o YouTube veio para uma nova experiência e muitas pessoas pensaram assim, agora a televisão vai terminar, vai vir o YouTube que vai ser a mesma coisa que a televisão. Então alguns pensaram que talvez o YouTube é só uma febre, logo logo vai passar. As pessoas elas querem ter uma rotina e ir todos os dias para frente da televisão para esperar
aquele desenho, né? Ou a novela. Ou pensar assim, a televisão vai acabar, vou vender minha televisão, vou contratar mais banda larga, giga para poder ver o YouTube. Ou, né, terceiro grupo de pessoas pensaram assim, então vamos juntar a televisão e o YouTube para a gente melhorar as coisas. A Globo virou Globoplay, dá para assistir o jornal no YouTube, as pessoas foram para a internet e por aí vai. A gente pode pensar também numa nova relação do YouTube e Netflix, que Netflix aí com um conceito também diferente. Então, para vocês entenderem que os adultos, eles vão sempre pensar dessa forma, vão sempre pensar para trás primeiro, para poder entender o agora. Então, por isso que muitos adultos não entendem como é que funcionam os jogos. Tem uma frase que falam, que ela é até mesmo corriqueira, que dizem que a gente nasceu fora da caixa quando é criança. Aí depois nos colocam numa caixa, a gente tem que pensar numa caixa. E quando a gente sai para o mercado de trabalho, querem que a gente saia da caixa de novo. Então isso complica muitas coisas. Então muitos adultos não saíram da caixa, ou seja, não pensam diferente, não pensam em novas possibilidades. Então por isso eles acabam não entendendo muitas coisas, porque é difícil para mim, eu não consigo entender os jogos, eu não consigo entender como que é a gamificação, eu não consigo criar uma conta, eu não consigo criar um perfil, olha, eu não tenho LinkedIn ainda porque eu não sei como é que funciona, é muito difícil a ferramenta. Então, o novo é um problema para os adultos. Porém, para as crianças, o novo é para ser explorado. Por isso que muitas crianças sabem fazer muitas coisas que os adultos nem imaginam que existam. Porque a minha filha, principalmente, ela já sabe liberar o celular, entrar no Netflix, ela consegue entrar na conta dela, que é a conta infantil, ela vai lá e olha, ela aperta para dar o play, ela aperta no quadradinho para aumentar a tela, ela sabe fazer tudo sozinha com 4 anos, a gente nunca ensinou, a gente só dá na mão dela, ela vai testando. Quando ela não consegue, ela pergunta. Ela perguntou umas 2, 3 vezes, aprendeu e beleza. Conseguiu fazer tudo certinho. Ela também pega o meu computador e ela consegue entrar no YouTube pelo meu computador. Então, o meu computador é um MacBook, tem aqui o touch, ela vai com o dedinho ali, já dá uma apertadinha, vai lá e entra sozinha. Então, assim, para vocês entenderem, primeiro, que os adultos eles pensam diferentes, isso é fato. As crianças são mais abertas para o novo, porque o novo está aí. Para ela o novo não é novo, para ela o novo é atual. Para o adulto, o novo é novo, é diferente de tudo que eles já perceberam. Então, nessa reflexão, para a gente poder trazer uma introdução para ver como o adulto pensa, né? Ele pensa com a mente antiga e a criança pensa com a mente futura, eu vou trabalhar com vocês 3 pontos agora, e o primeiro deles é geração, o segundo é interatividade e o terceiro é aprendizagem. Prontos? Quando a gente fala em geração, Mark Prensky traz um conceito fantástico. Ele fala sobre nativos digitais e imigrantes digitais. Para ele, os nativos digitais são aqueles que nasceram dos anos 2000 para cá. Então, os imigrantes digitais são aqueles que nasceram dos anos 2000 para trás. Os nativos digitais foram aqueles que nasceram imersos às tecnologias. Eles já nasceram com as tecnologias, então eles já sabem como que funcionam as tecnologias. Eles nasceram agora. E os imigrantes digitais são aqueles que nasceram antes das tecnologias, que têm que migrar para entender como que funciona, para saber mexer, para poder utilizar, para colocar em prática e fazer as coisas funcionarem. Então, são 2 universos diferentes, as crianças de hoje e os adultos de ontem. E para vocês terem uma ideia dos nativos digitais, que são os que nasceram hoje, que são imersos às tecnologias, para a grande maioria, eles acreditam que a comunicação é o WhatsApp. O WhatsApp é a grande comunicação. Eles não viram nada antes do WhatsApp. A minha geração, que eu falei para vocês que eu sou de 1984, o WhatsApp é o agora, né? O WhatsApp pode ter chamada de vídeo, pode ter chamada de áudio, pode mandar mensagem, enfim. O WhatsApp pode fazer a chamada de vídeo com mais pessoas juntas, tudo bem. Mas vamos ir para trás. Antes do WhatsApp, Kleber, eu usava o MSN. Quem usava o MSN aí? Antes do MSN, eu usava o ICQ, que era escuro, fazia au. Quem que já usou? Antes, eu usava salas de bate-papo da UOL.
Antes, eu mandava mensagem do meu Nokiazinho pequenininho, SMS. Antes disso, eu mandava cartas para a Rede Manchete para ganhar os bonequinhos do Cavaleiro dos Zodíacos. Antes disso, daí já não era eu, porque daí é muito tempo atrás. As pessoas mandavam mensagens, mensageiros que iam nos cavalos levar as mensagens. Antes ainda, né, colocavam mensagens em pombos e os pombos iam levar as mensagens. Antes ainda, uma pessoa ia correndo de um lugar para o outro entregar uma mensagem. E antes ainda, só para brincar, as pessoas mandavam mensagem por sinal de fumaça. Só para vocês terem uma ideia da evolução do envio das mensagens. Para vocês entenderem que tem adultos que lembram mensagens anteriores. Que para eles o WhatsApp é loucura. O meu tio, ele é pastor. E quando ele conheceu a minha tia, ele mandou uma carta para ela, que demorou 3 meses para chegar. E aí ele falou assim, se ela responder a carta, é um sinal que eu tenho para saber que essa é a esposa certa para mim. Ela recebeu a carta, ela leu a carta, ela respondeu a carta, ela colocou a carta nos correios para enviar para o meu tio de volta. Mas pensa comigo, demorou 3 meses para a carta chegar. E se a minha tia demorou 1 mês para responder a carta? Meu tio está esperando já 4 meses. E aí ela colocou a carta nos correios, vai demorar mais 3 meses. Já são 7 meses de espera para o meu tio saber, será que essa é a pessoa certa para mim? E aí ela respondeu. E aí hoje eles são casados, são pastores já há muito tempo, tem uma igreja linda em Curitiba. Hoje não é assim, hoje a pessoa manda um WhatsApp. Se a pessoa visualizou e não respondeu, o cara vai lá e liga, né? Ou manda um áudio. Manda um áudio, ei, não respondeu? Se a pessoa deu os dois tracinhos azuis e a pessoa não respondeu o áudio, ela liga. Ela faz uma chamada de áudio lá, e aí, me responde. Isso durou o quê? 1 minuto. Imagina, 1 minuto para 7 meses. Então são coisas, sim, muito diferentes. Os adultos viveram num passado diferente. As tecnologias hoje cresceram de forma exponencial. Muita coisa, ela veio assim, ó. Veio vindo as tecnologias. E de alguns anos para cá, uma curva gigante. Então, hoje lançaram algo, semana que vem lançam algo melhor ainda, e depois melhor ainda, e melhor ainda. E é difícil a gente acompanhar essa evolução das tecnologias. Essa geração que nós temos de nativos digitais, que nasceram imersos às tecnologias, eles vão aprender com certeza muito mais rápido, porque eles não vão precisar aprender sobre o MSN, sobre o ICQ, sobre mandar uma carta. Então eles já estão agora no WhatsApp e daqui eles vão só avançando no que vem. E os adultos têm esse pequeno problema de entender. Então essa é uma realidade atual. É muito difícil às vezes para o adulto entender que tem coisas novas, que tem formas de se comunicar que são muito mais efetivas. Então para vocês entenderem, assim, um exemplo é simples para mostrar que há um choque geracional de informação, de vivência por meio dessa informação. Um outro exemplo para vocês entenderem essa diferença de nativos e imigrantes digitais, certa vez eu fui num banco e tinha um caixa eletrônico que estava cheio de idosos e os outros caixas eletrônicos estavam com bem menos pessoas. Eu pensei, deve ser dia de pagamento, alguma coisa assim, de INSS e tal, mas não era. O que era? Aquele caixa eletrônico era o único caixa eletrônico que ainda não estava com a leitura digital. Então, os idosos, para eles é difícil cadastrar a digital, para eles usarem as outras máquinas, porque muda a ideia, muda o conceito. Como que eu vou cadastrar uma digital? Eu vou colocar minha digital ali e o negócio vai funcionar. E aí, esse banco ele foi diminuindo, né? Antes, o caixa eletrônico que tinha digital era 1, depois foram 2, 3, 4, e aí deixou um único caixa sem a digital. E aí estavam todos os idosos ali. Até o atendente, ele vai lá, ele explica como é que funciona, ele mostra que aquilo é uma nova diretriz, ele mostra a segurança daquilo e demora esse processo até os idosos entenderem que, opa, então a minha digital vai servir para isso, então legal. Então demorou esse processo, aí depois no banco todos os caixas eletrônicos eram com digital. Então os idosos eles conseguiram entender.
Mas para vocês perceberem como isso é um pouco difícil de mudar uma cultura. Já um adolescente, uma criança de agora, ele entende, opa, digital é bem melhor mesmo, porque digital só eu tenho. E uma senha, alguém pode tentar várias formas e conseguir a minha senha e vai ter acesso à minha conta, mas com a digital não. Então eles pensam muito mais rápido. E assim, né, esse choque geracional, e esse choque geracional é um dos problemas que faz os adultos, né, ou grande maioria dos adultos, não entenderem os games. O segundo agora fala sobre interatividade. Olha que interessante essa linha de raciocínio. Eu sou da educação física e eu fui muito apedrejado porque eu falo sobre tecnologia, sobre jogos eletrônicos, né? Levar os jogos eletrônicos para a prática da recreação da educação física. Daí fala assim, Kleber, tu é da educação física e tá levando as pessoas para os jogos eletrônicos? Para aonde que tá aí a atividade física, né? O jogo eletrônico vai deixar a pessoa cada vez mais sedentárias. Primeiro, existem os jogos de videogame sedentários e existem os jogos de videogame ativos, que eu gosto de chamar de jogos de videogame de movimento corporal, que são aqueles que fazem as pessoas se mexerem, como o Xbox Kinect, como o PlayStation Move, como o Nintendo Wii, com o Wii Remote. Esses são os ativos, então a criançada ela vai se mexer, ela não vai ficar com inatividade física. E aí eu sou muito também apedrejado em falar, não, porque daí a criançada não aprende nada, porque daí eles vão ficar só no videogame, que eles aí não vão ter atividade física, aí eles vão ser sedentários. Sobre aprendizagem a gente vai falar no próximo ponto. Então vamos focar aqui em sedentarismo. Agora pensa comigo. Por exemplo, se uma criança pega um livro para ler e lê vários livros todos os dias, 2, 3 horas, 4 horas lendo livro em casa. Parece que ler livro é legal, ele vai aprender algo, ele vai aumentar vocabulário, ele vai ser mais criativo, mas aí ele vai ficar sedentário, porque ele vai ficar sentado lendo livro. Só se ele lê um livro caminhando na esteira, por exemplo. O livro, ele faz a gente ler, né? A gente vai ler o livro, a gente vai imaginar como que são as coisas, né? Falou sobre uma árvore, a gente vai imaginar na cabeça uma árvore pequena, uma árvore grande, uma árvore verde, uma árvore com flores, com frutos, enfim. Depois daí, a gente passa, por exemplo, para televisão. 2 horas por dia, 3 horas ou até 4 horas por dia olhando televisão. Tá olhando National Geographic, tá olhando documentários. Ele tá aprendendo. Ele tá ali também, diferente do livro que eu tenho que imaginar, a televisão já me mostra algumas coisas, eu consigo perceber e fazer associações. Esse aqui é um, sei lá, sobre dinossauro. Esse aqui é um dinossauro que vivia tanto tempo, que se alimentava dessas plantas. Olha como é que é o dinossauro, olha o tamanho dele, olha qual que era a planta. Essa planta. Mas pensando em atividade física, ele vai ficar sedentário, imagina todos os dias, durante 4 horas, assistindo televisão. E aí quando a gente passa para videogame, ou qualquer outro jogo eletrônico que tenha movimento, ele vai ler o que está ali, igual leria um livro, porque tem informações por escrito. Ele vai visualizar e fazer associações, porque tem imagens e informações que ele está vendo ali. Terceiro, ele vai, além de ver, entender e fazer relações, ele vai ter uma interação. Por quê? A diferença do videogame para os outros, para a televisão ou para o livro, é que no videogame ele tem o poder de escolha, de ir ou não ir, de voltar, de ir por um caminho ou ir por outro, de pegar mais moedas ou pegar menos moedas. Ele tem a tomada de escolha, a tomada de decisão de para onde ele vai caminhar naquele jogo. E aí, se a gente pensar nos jogos de movimento corporal, a gente tem tudo isso e mais o movimento, que é aí um monte de pedra que me jogavam, eu ia pegando as pedras, ia colocando e ia montando meu castelo, né, para poder mostrar para eles, pessoal, tem um a mais que vocês não estão vendo. Os jogos eletrônicos, eles são mais interativos do que as outras 2 plataformas que eu falei anterior. E além do mais, ele gera sim um movimento corporal. Ele não deixa a criança inativa. E mais, essa interatividade com o videogame nos proporciona outras coisas. Por exemplo, quando eu comprei o Nintendo Wii, eu comecei a jogar tênis no Nintendo Wii com o meu primo. E aí a gente gostou tanto de jogar tênis no Nintendo Wii que a gente foi lá e comprou raquetes e bolinhas de tênis para jogar o tênis real. Então, essa vivência que eu tive, eu e meu primo, que a gente achou fantástica,
é a bifurcação do conceito de jogos e brincadeiras contemporâneas, que depois eu escrevi sobre isso. Que os jogos eletrônicos, ele tem uma das funções, né, os jogos e brincadeiras contemporâneos, que não deixa de ser um jogo eletrônico também, que é ensinar algo, e a segundo ponto, motivar os seus adeptos ali, os seus praticantes, para a prática real daquilo. Então eu fui lá jogar tênis, né? Lógico que são jogos possíveis, né? Tem jogos ali que não são possíveis de fazer. A gente pode fazer um jogo lá com o Nintendo Wii, ou com o Xbox, ou com o PlayStation, que talvez não é possível de a gente fazer. Por exemplo, tem um penhasco aqui, outro penhasco aqui e uma corda atravessando sobre eles. E o jogo eu tenho que me equilibrar nessa corda, né? Ah, é possível fazer isso? É, mas é bem mais difícil do que eu ali comprar 2 raquetes de tênis e um kit com 3 bolinhas e jogar tênis na prática. Então a interatividade dos jogos, ela está aposta, ela está posta. E os adultos não entendem muito isso, eles acham que não tem interatividade, que não vai dar para ter movimentos nesses jogos, não tem como ter movimento no jogo, é melhor olhar a televisão, é melhor dos males o menor, né? Então vamos para a televisão, vamos lá para o livro. Vamos lá para o terceiro ponto agora, sobre aprendizagem. Eu escrevi a minha dissertação em 2015, quando eu defendi, e eu montei um processo metodológico para o ensino dos conteúdos da educação física por meio dos videogames de movimento corporal. Especificamente, no estudo eu usei o Xbox Kinect. Então, dentre as respostas que eu obtive, a gente tirou uma linha sobre a aprendizagem. Inclusive, também eu apresentei alguns artigos sobre esse aprendizado, né, que a gente tem por meio dos jogos eletrônicos, né, por meio dos games. E o interessante é que essa discussão ela é um pouco longa, no sentido de que tem algumas pessoas que acreditam que não dá para aprender por meio do jogo, por meio de uma análise pontual, de uma pesquisa, pouco tempo, precisaria de mais tempo para a gente constatar mesmo que houve sim um aprendizado. Mas tem um TED muito legal do Kaufman, que ele fala sobre as primeiras 20 horas. Nesse TED, ele quebra o mito que precisam-se de 10 mil horas para a gente aprender algo. Ele fala que as 10 mil horas, elas existem sim, mas é para um outro nível. E que 20 horas aprendendo algo novo, no mínimo aí 45 minutos por dia, a gente consegue sim ter um aprendizado. No TED, ele completa as 20 horas dele tocando ukulele ou ukulele. Ele completa essas 20 horas apresentando o TED. Então ele acaba tocando uma música. Então ele fala que 20 horas imerso naquele assunto, estudando sobre aquele assunto, a gente consegue aprender. Então, tendo esse início, eu quero falar para vocês algumas coisas ao qual eu vivenciei. E eu conheço e eu já vi. A ideia não é se aprofundar em teoria aqui. Tem teoria? Tem. Mas nesse momento eu quero relatar para vocês experiências práticas sobre esse aprendizado com os games. O próprio Mark Prensky, no livro Não Me Atrapalhe Mãe, Eu Estou Aprendendo, ele fala sobre o que a gente aprende com os jogos. E o interessante é que tem alguns pontos que eu aprendi, que eu sei que muitas pessoas também aprenderam, e um deles é uma nova língua. A gente consegue sim aprender uma nova língua. Não que nós seremos fluentes nessa nova língua, mas a gente consegue entender aquela língua porque ela é necessária. A gente precisa aprender, por exemplo, o inglês para dar continuidade na fase daquele jogo. Então eu vou lá e eu procuro no dicionário, eu aprendo esse inglês por minhas próprias vontades e consigo passar essa fase, passar esse desafio do jogo. E o interessante é que eu acabo tomando gosto por isso, vou aprendendo cada vez mais, vai chegando uma hora que eu não preciso mais procurar no dicionário alguns tipos de significados, porque eu já aprendi, então eu vou cada vez mais aumentando. Isso é algo legal. E quando a gente fala hoje em jogos, em rede, em jogos que eu posso jogar com o mundo inteiro, além de eu ler o inglês, eu posso conversar com outras pessoas em inglês. Eu estou usando a língua inglesa como um exemplo, mas pode ser outras línguas. Eu sei que a língua inglesa ela permeia muito, né? Tem vários jogos que tem várias pessoas que a língua é a língua inglesa, mas esse é um ponto, né? Uma outra língua, o aprendizado de uma outra língua. Além disso, se a gente pensar a minha área de educação física, trabalhar com os esportes, né? Jogos
esportivos, a gente consegue saber e entender e aprender as regras de determinados jogos e como funciona. Porque a regra, por exemplo, do futebol virtual é a mesma regra do futebol real. Eu fiz uma pesquisa uma vez no Campeonato Brasileiro de Futebol Digital e eu fui entrevistar os atletas. Quem são essas pessoas que jogam futebol digital? Quais são os hábitos deles de lazer? O que eles fazem? Como que é o treinamento deles? E foi muito legal para aprender um pouquinho de como que é a realidade desses profissionais, né, que jogam futebol digital, que são os e-sports. E dentro do futebol, a gente consegue verificar muito bem essas regras. Dentro do vôlei de praia, que foi uma pesquisa que a gente fez e que foi até premiada no evento, a gente pegou o jogo de vôlei de praia e levou para os alunos, dividimos ali a 7ª série, né? Na época era série, não era o 7º ano, era a 7ª série. A gente dividiu em grupos e eles vivenciaram o jogo no videogame e depois foram para a prática. Pegando só a questão a aprendizagem, uma das informações que ficou bem recorrente assim na minha mente, lógico que essa resposta ela não generaliza a pesquisa, mas foi uma resposta que foi recorrente e ela é recorrente para mim sempre, ao qual alguns alunos relataram que no jogo de videogame eles aprenderam mais do que com a professora em sala de aula. A ideia não é falar quem é melhor e quem é pior, mas talvez o jogo de videogame trouxe para esses alunos uma percepção maior, uma interação maior, um gosto maior, uma curiosidade maior, e que a partir dessa curiosidade eles abriram a mente para sugar tudo que aquele jogo tinha para eles no momento. E eles falaram também uma coisa legal, é que o jogo ele traz um feedback positivo, ele fala muito bem, vamos lá, vamos para a próxima, e que talvez dentro da professora real ali, né, da professora de educação física, ela não trazia esse feedback positivo para os alunos. Então são 2 pontos que me chamou bastante atenção, e aí a gente consegue perceber que sim, né, a gente consegue aprender algo por meio dos jogos, dos games. Aí nós temos também jogos de dança, que eles ensinam os passos e a gente aprende esses passos, né? A gente tem que reproduzir esse passo para poder se pontuar no jogo, e esse passo acaba incorporando nosso movimento corporal, nosso ritmo, nossa coordenação, e a gente pode reproduzir esse passo em algum outro lugar que não seja no próprio jogo, né? Numa dança onde não seja com o jogo, a gente pode reproduzir esse passo. Tem um jogo bem antigo chamado Flight Simulator, que era um simulador de voo, que tem todos os comandos iguais do que um voo real. Tem também um jogo que o exército americano desenvolveu, que é para treinar os recrutas, né, e colocar em prática de forma virtual, por meio de um jogo, aquilo que eles precisariam e talvez um dia vão precisar utilizar na prática real. Então essa é uma outra forma de aprender por meio dos games. Indo agora para o final dessa palestra intitulada Entrando no Jogo, o que a maioria dos adultos não entende sobre os games, eu gostaria de deixar claro algumas coisas para vocês, mas antes só retomando, né? A gente falou sobre 3 pontos. O primeiro deles é a geração, esse entendimento dos nativos digitais, em contrapartida dos imigrantes digitais, seriam as brincadeiras e o entendimento que nós tínhamos lá atrás e o que hoje as crianças têm por conta das tecnologias. O segundo ponto é sobre interatividade, que os jogos nos trazem mais interatividade do que uma televisão, do que um livro, e entendendo que essa interatividade ela nos gera movimento, né, pensando enquanto atividade física, não sendo sedentários. E no terceiro ponto a gente falou sobre a aprendizagem. A aprendizagem é um assunto que a gente tem que se aprofundar um pouco mais, porque tem pessoas que acreditam que a aprendizagem ela demora, e aí vem um conceito diferente. As primeiras 20 horas a gente consegue aprender sim a fazer alguma coisa. São estudos a longo prazo para a gente entender sim se a pessoa ela aprendeu ou não. Tem autores que falam que depois de 10, 20 anos a gente tem que fazer aquela pergunta para a pessoa, e se ela lembrar da resposta, com certeza ela aprendeu. Mas para vocês entenderem um pouquinho, eu trouxe da minha vivência, né? O que eu aprendi com os jogos antes e que hoje eu coloco em prática. Eu vejo que eu aprendi muita coisa com os jogos e eu ainda lembro disso, e isso é muito bom, né, para mim como pessoa. E aí, para concluir de vez,
uma coisa que eu queria deixar muito claro é o seguinte: é sempre pensar no equilíbrio. Nada em excesso é bom. As tecnologias elas são boas? Sim, elas são muito boas. Elas vieram para nos ajudar em vários momentos. Os games são muito bons. Eles estão aí para nos ajudar em vários momentos, seja entretenimento, ou seja por meio do aprendizado, ou seja até mesmo uma profissão que a gente vem a ter, né? Ser designer de jogos, produção de jogos e tudo mais. Só que em excesso não é legal. Nada é legal em excesso. Tem uma pergunta, né, que eu sempre faço que é muito legal, que é assim: a faca, ela é boa ou ela é ruim? Há muito tempo atrás, lá no século XVI, muitas pessoas se engasgavam, né? Eu tenho uma história que conta que muitas pessoas se engasgavam porque elas pegavam o alimento, cortavam com o dente e engoliam. Então o alimento ficava grande, então não passava na garganta, eles se engasgavam e vinham a óbito. E aí eles desenvolveram os talheres, né? O garfo e a faca cortaram os alimentos, eles ficavam menores, as pessoas não morriam engasgadas. Mas de uns tempos para cá, essa mesma faca que veio para cortar o alimento e salvar a vida das pessoas, virou hoje uma arma branca que tira a vida das pessoas. Então uma faca ela pode ser boa, ela pode ser ruim. E as tecnologias ela caminham nessa mesma linha. Os games caminham na mesma linha. A gente pode usar elas para o bem ou pode usar elas para o mal. Vai depender da gente, do ser humano, da pessoa que está aqui. Então as tecnologias em si, elas não são ruins e também não são boas. Somos nós, seres humanos, que damos essa atenção e esse grau para as tecnologias. Então o que eu quero deixar claro para vocês é o seguinte: que tenhamos equilíbrio e que a gente use essas tecnologias para o bem, sempre para ensinar, para motivar as pessoas e para o uso consciente dessas tecnologias. O excesso nunca vai ser bom. Nunca vai ser bom ver uma criança, um adolescente, um jovem, um adulto jogando videogame ou imerso nas tecnologias, seja no celular, ou enfim, durante boa parte do tempo. A gente tem que entender que tem prioridades para todas as coisas. É gostoso, é legal jogar? É, mas tem tempo para jogar. É gostoso, é legal se alimentar? É, tem o tempo para se alimentar. A gente precisa, é necessário descansar e dormir? Sim, então a gente tem que ter o tempo para descansar e para dormir. Galera, muito obrigado por vocês terem me acompanhado aqui até o final. Eu sou o Kleber Júnior, da empresa Clube dos Recreadores. Me sigam lá, @sourecreador. Desenvolvo também muitos trabalhos com tecnologia voltado aí para recreação, para educação física, o que vocês precisarem. Pode entrar em contato comigo. Valeu, muito obrigado e agradeço a participação de vocês até aqui e agradeço também a organização desse evento incrível e maravilhoso. Valeu, um abração.